Olá, boa noite, tudo bem? Quero compartilhar com vocês um fato muito interessante que ocorreu alguns anos atrás e meu pai teve a brilhante ideia de compartilhar nesse livro aqui, ó, O Pequeno Escritor da Roça. Eu vou lendo aqui, vocês vão tendo noção do que se trata. Como o título aqui está escrito O Globo Florescente, mas vamos lá para o que interessa. Começa assim. Quero narrar algo extraordinário que ocorreu alguns meses depois que nos mudamos para a nossa pequena propriedade rural em Farinha Lavada. A estrada principal margeava o rio e havia muitas encostas nas grandes montanhas que tinham naquela região, que é geograficamente muito acidentada. A maioria dos moradores daquele lugar tinha construído as suas casas nas poucas áreas planas que ainda encontraram próximo ao rio. No entanto, a única casa que tinha na nossa propriedade estava localizada no alto da montanha, ao lado da Fazenda do Leão, muito conhecida por ter uma cachoeira com uns 300 metros de altura. Na nossa casa tinha uma vista muito bonita e privilegiada, pois estávamos a uns 600 metros acima do vale do rio Farinha Lavada. A casa era muito antiga, algumas paredes já estavam se declinando, algumas já tinham até escoras. Foram construídas com adobão e nunca tinham passado por uma reforma. Não tínhamos vizinho nas proximidades, mas sim uma linda paisagem, noites estreladas ou escuras. Foi uma noite de inverno bem escura, mas sem chuvas. Estávamos no aconchego do nosso presente e humilde lar. Eu e minha esposa, Anália, minhas duas filhas, Ailana e Elisânia, e meu filho mais novo, Melquisedeque. No caso, eu, né? Foi quando a minha esposa, que estava na cozinha, nos chamou eufórica para vermos algo extraordinário que nos prestigiava naquela noite, que já não era mais tão escura. Corrimos todos para o fundo da casa e subimos em cima de um tronco de uma sapucaia para um ponto mais alto. Passamos a admirar aquele globo fluorescente que nos visitava naquela noite. Fomos preenchidos por uma emoção do desconhecido, pois se tratava de um globo de aproximadamente 4 a 5 metros de diâmetro, que de uma forma natural clareava aquela região. A luz fluorescente pairava imóvel sobre aquela parte da chapada. Ficamos por volta de uns 20 minutos perplexos, a admirar e nos perguntando de que se tratava aquela luz ainda não identificada. Tomados por aquela emoção e do desconhecido, mas de certa forma celestial, cantamos hino e até choramos. Cantamos hinos e até choramos. E de uma forma inusitada, aquela luz tão visível se tornou invisível aos nossos olhos. A nós só restou a curiosidade de um dia sabermos do que se tratava aquele globo fluorescente, que veio a clarear a nossa noite, que já não era tão escura. Então, fica aqui um pouco das histórias que meu pai narra, desde a sua tenra infância até os seus 65 anos. Desejo que vocês tenham curiosidade de conhecer um pouco mais sobre tudo isso. Até lá!